Pode, aí vai. Não, então boa noite. Boa noite com a máscara. Bom, a gente está aqui hoje, grupo pequeno, né? Porque é o que manda também, né? Até por questão de segurança. Mas estava difícil demais fazer ficar longe desse estudo da gente presencial, porque a gente sai daqui fortalecido cada vez que entra, né? Inclusive o passe também. Hoje nós vamos reduzir o passe a uma pessoa só, de cada vez, né? Justamente por questão de distância, né? E segurança. O Paulo vai falar pra gente de um tema maravilhoso que eu não escolhi, deixei, falei com ele, Paulo, você faz fácil, porque eu sei que tem um monte de estudo pronto, né, por causa da mocidade. É o último da mocidade. O último da mocidade. Então eu falei assim, você falar comigo que eu não vai fazer, eu vou falar assim, você tá com isso. Aí eu já sei como é que eu esquemo, eu já fico escutando. E aí foi... A felicidade não é deste mundo. Um tema muito propício para o momento atual, né? Diante do que nós estamos vivenciando, estamos passando. Então, a felicidade não é desse mundo. Quando a gente vê esse pessoal todo mundo desequilibrado, desesperado, sem saber o que vai acontecer aqui, na verdade, né? O importante é lá em cima, né? No plano espiritual. Ô Paulo, seja muito bem-vindo. Voltamos. Vamos escutar. Boa noite. Muito obrigada. Vamos manter uma distância. Ele vai fazer a prece? Faz a frente já de uma vez, né? Vamos agradecer mais uma vez e sempre a oportunidade de estarmos aqui reunidos e que Jesus e a espiritualidade amiga nos inspire a todos nós para que a gente tenha uma ótima interrupção sobre o tema que a gente vai abordar hoje, que é a felicidade não é desse mundo. Assim seja. Quer ser assim? Bom, parece desanimador, Tira né? a máscara, Paulo. A felicidade não é desse mundo, é tipo assim, então tranca tudo, vamos embora, não é? Mas a questão é de estágio, pelo seguinte, o que é felicidade? O conceito de felicidade é consciência sem trincas, consciência sem trincas. E a nossa consciência, como a gente é criado simples e ignorante e aprende por estímulo e resposta, ou seja, tentativa e erro, com todo o cabedal de seres mais evoluídos nos instruindo, os avatares sinalizando, a cura do homem pelo homem, todas as ferramentas e as leis divinas nos auxiliando, mas a gente, até um certo ponto, erra mais que acerta. De duas formas. Por ignorância, moleza, tranquilo. Por ignorância, você cutuca a lei de causa e efeito com agulha. Agora, quando você começa a calcular, fazer maldade por cálculo, você cutuca a lei de causa e efeito com ferro de ferrar boi. E aí, quando a gente cutuca a lei de causa e efeito, a gente ganha 3 para casas. A gente tem que arrepender, tem que espiar e tem que reparar. Então, o nosso processo até então, espíritos novatos que somos, né, é de ter mais, não vou chamar de dívida, não, o negócio da neurolinguística, né? Mais investimento nas questões passadas, para não falar dívida, do que ativo para gastar. Isso é a nossa realidade. Fato. Por isso que estamos no planeta de provas e expiações. Essa é uma questão. A frase, a felicidade não é deste mundo. Quando ele quis dizer mundo, ele falou terceira dimensão da Terra, onde estamos, que tem a característica de quê? Alta densidade e capacidade de embotar o psiquismo. Para isso é que serve essa dimensão. Matéria densa. É, para a gente esquecer vícios históricos e conseguir reconstruir histórias, e esquecer inimizades, porque a lei de cooperação e a afinidade é uma meta certeira do raciocínio divino, né? Então, a felicidade não é deste mundo. Essa afirmação não é do Livro dos Espíritos, nem do Novo Testamento, é do Velho Testamento em Eclesiastes. Boa noite. Boa noite. É coisa antiga. Por quê? É um raciocínio do tempo zero. Quando ele quer falar a felicidade não é deste mundo aqui, dessa dimensão, sabe por quê? A Terra, segundo um autor espírita, que a Joyce sabe o nome do moço do livro, Friedel, que fez as 7 esferas da Terra,
ele preconizou 7 esferas dimensionais na Terra. Os físicos daqui calcularam matematicamente essa dimensão mais 10. Digamos que os dois estão errados, mas que tem mais que uma, tem. Né? Antigamente Mais eles que chegaram uma a tem. 12? Antigamente eles chegaram a 12, uns chegaram a 9, outros chegaram a 12. E tudo isso matematicamente é uma loucura, né? E a gente com dificuldade de equação de segundo grau, você imagina. Mas esferas ou dimensões, Paulo? Como É a mesma coisa. Mesma coisa, É, né? esferas ou dimensões. Na verdade, quem projeta isso são os Cristos, dono do pedaço. No caso, Jesus Cristo e equipe resolveram que a nossa Terra teria de 7 a 11 dimensões ou esferas. Outros planetas, talvez isso seja em função da massa, que gera uma gravidade e por sua vez gera uma influência no entorno, gerando as dimensões. Talvez seja proporcional. Mas, pode falar. O tempo ele é considerado uma dimensão dessa É. ou é além? O tempo é uma dimensão pelo seguinte: o que é dimensão? Não é endereço? Eu não estou aqui em 2021, já estive em 1965, já revelei minha idade, já estive em 1965 nascendo e estaremos, tomara, daqui a 30 anos. Então você não tem endereços distintos no espaço-tempo, então o tempo é uma dimensão por isso. Agora, eu entendeu? também penso Da mesma forma que nosso lar está num local dimensional, quarta dimensão, de acordo com Friedel, e os físicos daqui não sabem nada de nosso lar, né? Eles estimaram essa dimensão mais 10, mas não estão se atendo a essa situação. Oi? Não, eu penso assim, será que, de acordo com o desenvolvimento do orbe, né? Será que cada um tem um número diferente, quantitativo? É de bem dimensões? provável, porque isso é em função das necessidades. Coisa de expurgo e tal, não? População atendida. Por exemplo, Saturno. Oi? Deve ser psíquico, não quem Não, número de população. está no planeta. Então a proporção é essa, não? Ah, não. Nós temos a psicosfera. Isso. Correto. É coisa psíquica. Além pra da precisar psicosfera. dessas dimensões. Além da psicosfera, que é oscilante, ela é variável. Por exemplo, no anos antes de Cristo vir, eu acredito que a região trevosa e infernal era, espacialmente falando, na dimensão, infinitamente maior, coerente com a psicosfera da maior parte da população atendida por Cristo, que estava nesse contingente. À medida que foi melhorando, que a gente deixou de jogar urina pela janela, né? Na Idade Média, por exemplo. Coisas desse tipo. Que a gente foi evoluindo e já passou a ser fraternal, coisas que não éramos. Tanto é que Cristo que lançou quem é seu irmão. Na hora, lá judeu era irmão, o resto era resto. Não era isso? E os outros povos pensavam assim também. Então, com a melhora, a psicosfera diminui e talvez as dimensões vão sendo ajustadas. Coisa na minha cabeça, não sei de onde que eu tirei. Mas faz sentido, faz É uma sentido. suposição. No mundo de regeneração, só no mundo de regeneração, ele deve diminuir automaticamente. Tanto é que os umbrais estão sendo urbanizados, os umbrais, treva e zonas infernais estão sendo urbanizados, por quê? Aí que é interessante. Olha que você falou, só um pouquinho, Jorge, você falou uma coisa interessantíssima. O que faz a construção nas outras dimensões dos cenários e dos ambientes? É o psiquismo, tanto doentio quanto sadio das pessoas. Faltando gente para pensar, o local some, vira matéria escura, que a nossa física identificou, que o que tem mesmo no pedaço de matéria conhecida é 5%, 95% é matéria escura, que eles nem sabem do que se trata ainda. Joyce está na frente, pula porque você. é outra coisa. Eu acho que ele vai falar tem a ver com o que está falando agora. Você passa a palavra para ele? Passa ou repassa? A gente está lendo um livro de Mundo de Regeneração, de Val, que tem fala muito sobre isso, que é uma cidade que eles resgataram, estão tirando aqui da nossa terra e transportando para outro lugar justamente para a evolução do mundo de regeneração. E não só isso,
Jesus Cristo administra em torno, cada hora Emmanuel parece que falou 20 milhões, outros já falaram 23 bilhões, desculpa, de seres humanos coordenados por Cristo, habitando a Terra, não necessariamente terráqueos, né? Então essa turma, por exemplo, há 300 anos atrás, devia ter 2 bilhões de pessoas na Terra. Em 200 anos, passou para 7,3 bilhões. Então, por que essa loucura hoje que a gente vê, não vamos citar os casos trágicos que têm recorrentemente acontecido desde a década de 70, né, para cá, cada vez em progressão geométrica, porque a turma que estava lá, inclusive turma nós outros, podemos ser, né, que estávamos praticando esses atos lá, estamos gastando nosso psiquismo aqui agora e não lá, e aqui tem uma sorte. Essa dimensão embota o psiquismo. Por isso é que a gente não faz o IP amarelo ficar um palito de fósforo. Por isso que a gente ainda tem beleza, mesmo no ambiente umbralino que nós somos, porque essa dimensão embota nosso psiquismo e botando o psiquismo o nosso efeito destruidor. E até construtor fica de certa forma limitado, exceto Cristo, que não está sujeito à matéria mais, que reconstitui tecido de leproso, faz o que faz porque ele não está sujeito. Mas quem não é Cristo tem o psiquismo embotado aqui. Imagina se tivesse liberado. Graças a Deus que não. Graças Né? a Deus que Por isso é que a dimensão refreia. Mas só com relação à pergunta da Ana Clara sobre o tempo ele é diferente nos diferentes planetas. Né? Na revista Espírita, tem um espírito que tinha recém-desencarnado, reencarnado no outro mundo. Ele fez um comparativo do mundo em que ele estava, ele não falou em que mundo que ele reencarnou, mas ele falou um comparativo com a Terra. Ele estava 6 meses encarnado lá, e era o mesmo que, acho que 30 ou 33 anos na Terra, em questão de inteligência, era como se fosse uma pessoa de 30 e poucos anos aqui, no sentido de entendimento, de raciocínio, com 6 meses lá. É a mesma coisa que a gente tem a proporção dos animais, por exemplo, o cachorro. O cachorro tem a proporção de 15, uma vida. um para 7, né? Um para 6, por aí. É mais ou menos isso. Cada planeta deve ter um. Porque o tempo, gente, que é uma abstração, espaço-tempo, né? Que é relativista, ele é atrelado à gravidade. Então, planetões têm uma lei da gravidade que acelera o tempo. Tem um filme que eu não tive paciência de assistir, mas que fala recente, que fala sobre isso. Que eles foram para um planeta lá e depois voltaram, o tempo lá passou mais rápido que... Tem a ver com a rotação do planeta. E principalmente com a gravitação, com a força gravitacional, que é em função da massa, né? Então, isso é teoria da relatividade de Einstein, que já determinou isso. Cadê o título do filme, moço? Interestelar. É isso aí. Esse mesmo. Eu não tive paciência para ver, mas é muito Mas, ó, bacana. Paulo, É porque eu sou impaciente mesmo. Ô, Paulo, o raciocínio do pessoal tá formando lá no umbral e em coisa, cidades. Você falou, qual é o final do raciocínio disso aí que você não... Não, que na verdade quando falta gente para exercer psiquismo, vai subir, as cidades tá se desmancham. Desmancha. Não há nem necessidade dos técnicos espirituais de falar assim, vamos desmontar, vamos vender a janela ali pro cara que vem. Não precisa, entendeu? As coisas vão se desmanchando porque falta psiquismo. Alimentação. Para Porque ao sustentação, né? contrário daqui, quando a gente desencarna, o nosso psiquismo é pleno. Se você plasmar coisa ruim, a coisa ruim se transforma quase que automaticamente. Se você plasmar coisa boa, idem, né? Ô, Paulo, o Cristo já falou, tudo que seus olhos veem, estão vendo aqui, ou vai morrer, já morreu, vai morrer. Isso. Então vai desmanchando isso. Essa deixa aí é que nós vamos puxar o carro para frente do assunto. Isso Sempre de plasmar, a gente vê muito com os desencarnados, né? Que quando eles se lembram da hora do desencarne, do acidente e tal, eles sentam e voltam e sentadores novamente, né? A mesma coisa. Sim, não só sentadores, como as formas de pensamento que eles geram se tornam construções muito mais reais que aqui. Por exemplo, um indivíduo igual Uri Geller, que foi um judeu há 40 anos atrás, que
mexia colher, fazia telecinese de objetos, é uma excepcionalidade, porque fora Cristo, para o indivíduo conseguir exercer o psiquismo aqui, com esse embotamento que a gente tem, é excepcional. Na verdade, ele teve uma missão, deram uma liberada para ele conseguir exercer os potenciais, né? Porque são potenciais de vida. Que é possível. Aí qual frase você falou mesmo? O que o Cristo falou, o que ou já morreu, vai morrer, Vai né? morrer. Então, essa que é a lógica. Aí que é a boa notícia. Não vamos desanimar. Por quê? A felicidade não é deste mundo, dessa dimensão, que é um playground específico para gente evoluir, gente que precisa de ficar entorpecida para evoluir. Por quê? Estar encarnado aqui era estar entorpecido. No exercício da inteligência para o lado não legal, para refreio dos vícios históricos milenares, refreio de ódios. É para isso que serve esse ambiente. Todos os planetas têm progressão de evolução. Éramos cavernosos, primitivos, estamos, provas e expiações, indo para a regeneração, estaremos no curto prazo regeneração, depois tem mundos ditosos e mundos felizes. O que acontece? Imagina, quem é que tem tempo para ficar gastando energia à toa? A natureza é econômica ou extremamente racional? Racional. Então, na hora de parar, na hora que o nosso playground não for mais necessário, vocês acham que a espiritualidade vai manter esse ambiente dimensional aqui do jeito que é? Na minha opinião, não. Pelo seguinte, a física quântica determinou, a nossa pobre física quântica, né, determinou que um elétron, quando não tem ninguém observando ele é onda. Quando tem uma consciência observando, ele se colapsa, ou seja, ele se materializa, ele vira partícula. Ele vira partícula. Em função da consciência humana. Eu não sei, acho que se botar um rato para observar, não rola. Tem que ser, mesmo assim, você fala, no acelerador de partícula tinha uma câmera, mas essa câmera estava um ser humano atento, e ele que introduziu o elemento detectador, né? O instrumento detectador. Então, considerando isso, se precisa de um ser consciente, aí é suposição minha. Quando esse nosso playground, essa dimensão não for mais necessária, ela vai se empobrecer. Por quê? Possivelmente, quem mantém essa história toda aqui maravilhosa é a mente brilhante e fantástica de Jesus Cristo, que tem um poder co-criador do maior que a gente tem conhecimento, certo? O topo do topo. E ele, uma pessoa que reconstitui tecido de leproso, transforma uma pessoa historicamente cega, torna a ver, manco que reconstitui músculo na hora ali, e se precisar de ajeitar um ossinho também ajeita. Ele pegou, colocou no lugar. Um indivíduo desse, possivelmente, claro, é uma soma de psiquismo, mas ele é o carro-chefe da manutenção dessa nossa dimensão tão ativa. A dimensão vai se desfazer quando a gente não precisar desse playground mais? Quando é que nós não vamos precisar desse playground mais? Quando formos passando de ditosos para felizes. Por quê? Nesse momento, ninguém odeia mais ninguém quase não tem vício. Então, para que manter uma dimensão tão grosseira, sujeito a ataque de outros seres que estão evoluindo tecnologicamente, mas não tem moralidade ainda? E se aqui fosse bonito igual Marte não é? Você acha que se Marte fosse bonito, a gente não ia querer o minério dele? Se tivesse marciano fraco, a gente não ia escravizar para trabalhar para a gente? Íamos, não é isso? Então, claro que no sistema solar, à medida que os planetas vão evoluindo e deixando de necessitar dos seus playgrounds, tipo terceira dimensão, para que os indivíduos evoluam, possivelmente essas dimensões são atenuadas, tanto é que... E o que acontece? A população que
que o Cristo cuida daquele planeta, começa a ocupar dimensões mais rarefeitas num processo de encarnação, desencarnação, mas suave. Por exemplo, De trocar de roupa. é Saturno ou é... O bambambam do sistema solar é Saturno? Júpiter. O bambambam do sistema solar é Júpiter. Lá já é feliz. O Hubble nunca achou nada desses treinos, desse sistema, nada. Por Só quê? chuva. de Ele aço. tá no penúltimo grau. Ele vai se tornar feliz. Ah, ele vai se tornar Vai se feliz. tornar. Tá. Mas, aí, que interessante, vai se tornar feliz. Então, isso é uma pista. Não precisa de ser feliz para não precisar do playground grosseiro, que é o nosso. Olha, pra vocês terem ideia, como é que o trem é bonito pra frente. Essa maravilha aqui, se não fosse a gente estar estragando tudo, é um paraíso perfeito, né? Nós é que somos complicadinhos da história. A natureza é fantástica. E um planeta igual a esse, possivelmente, o dia que a NASA, não sei quantos anos-luz são, se conseguir lá com o robozinho que vai em Marte, possivelmente vai achar aridez, bactéria fóssil, se é que vai achar, só indício de coisa assim, do ser humano achar, não é que por atrasado, eles não têm nem civilização, mas a civilização que era pujante há, vamos dizer, há milhares de anos, não sei, há muitos anos atrás, quando a gente era cavernoso, ou a gente era princípio inteligente, saindo de espírito da natureza, que é o ser elemental, que é o intermediário entre o animal e o homem, nem ser humano a gente era ainda, né? Ou tinha acabado de virar ser humano e estava só no mundo espiritual esperando reencarnar, esperando começar a encarnar, né? Nesse momento, de repente, esse planeta já tinha cancelado o seu playground, que é essa nossa dimensão, e passado a ocupar dimensões mais rarefeitas. Aí a gente volta ao tema. É interessante que, só pra fechar, que com certeza Deus é tão perfeito que ele não bota um planeta perto de O evolução. Haroldo do falou outro. isso, porque eles iam Não brigar. tem como. Tá coalhado de planeta igual a gente. E gente igual a gente. Mas, assim, A gente é muito territorialista. porque você chuta, no universo, você chuta uma moita, sai uns 10 planetas igual ao nosso. No mínimo, pelo seguinte, são 100 bilhões de galáxias. Cada galáxia tem 200 bilhões de sóis. Cada sóis tem suas 5 ou 6 penquinhas de planeta, se não tiver 10. Divaldo fala que é 7 milhões, Paulo. Ah, não, isso é a física. O Haroldo é que. Eu escutei da boca do Haroldo, mas isso é o Hubble, né? É o telescópio junto com a astronomia, né? Que estudou isso e determinou. Possivelmente o Hubble subsidiando mais cálculos matemáticos. Não, né? Hã? É chute. Não. E tem outro, são partículas, chama, eu esqueci, mas elas são umas partículas pré-históricas, Você decorou arqueológicas. mesmo, né, os números? É fácil, né? 100, 200 é fácil, né? Se demorar, esquece. Essas partículas, pra vocês terem ideia, só vou te dar a palavra. Elas são estudadas profundamente por todos os governos, inclusive a China montou um laboratório recente, carésérrimo, super poderoso para estudar, chama partículas de fundo, que estudam a nossa origem a partir, não sei se é raio gama, algum tipo de energia, né? Que é produzida como se fosse um datador. Descobrindo essa partícula, descobre daí para trás. Não me pergunte mais, que eu não sei. Desse nível, que é um conhecimento que eu também já não sei onde que leva, mas leva muita coisa, porque senão esse povo não está gastando dinheiro com isso. Diga. Não, tô falando que Divaldo fala que é 6 trilhões de estrelas. Imagina você É, chegar no... A minha calculadora não ia dar para rolar isso aqui, só no Excel mesmo, colocando aqui, abrindo a coluna assim, ó, para caber o zero tudo. O que você fala? Não, eu só ia comentar que é tão legal essa questão da datação e do conhecimento científico avançando, que esse mês agora eles conseguiram descobrir qual que é a caverna habitada mais antiga do mundo inteiro. E ela fica na África. E como é que eles descobriram? Carbono 14. Muito louco. Eles estudaram até a mudança do polo magnético da Terra
para descobrir quando a poeira que entrou na caverna foi arrastada e não jogada pelo vento. E foram e pesquisaram a poeira ou então algum material orgânico fossilizado, fizeram a datação do carbono 14, que o carbono ele passa a ter marca como se fosse aquele carinho. Revelador. Fulano que faz isso não tem filho, não tem? É o revelador, né, Paulo? Nossa! Que pergunta de Tem uns que fazem isso com a mão nas costas, de morrer de inveja. Viu? Fala sério. Acho que o Tem Stephen não. Hawking mesmo Garanto que não tinha uma tem. família estável, bacana. E Mas ele. não tem filho, não. É só mulher e marido. Ah, que cria, eu não sei. Que cria de fato. Fez filosofia, fez psicologia e agora está fazendo matemática. É diretora de uma casa espírita, tá bom? E dá palestra. Tem quantos filhos ela tem, Márcia? 3 de dinheiro. Então, retomando, a felicidade não é desse mundo. O animador é o seguinte, gente, enquanto a gente precisar desse playground, a felicidade não é desse mundo. É para jogar a toalha? Claro que não. Por quê? Hoje mesmo eu tinha um dia muito feliz. Todo mundo aqui. Aí eu podia ter chegado cabisbaixo aqui. Hoje um dia foi ruim demais. Acontece. Mas a gente tem nuances de felicidade. Mas o que é felicidade plena? Aí que é interessante o conceito. É consciência sem trincas. O que é consciência sem trincas? Eu não tenho culpa de mais nada. Eu posso revisitar a minha encarnação quando eu era cavernoso, que eu aguento o tranco. É o caso, por exemplo, Eu não aguento, não. ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Não, nós não aguentamos Por isso que pular. eu sou feliz. Talvez nessa vida refletir Que nós uns fazemos 20 uma anos para trás. Ontem, é, Que a gente meio que esconde da gente, aí começa a fazer psicoterapia, na hora que o trem fica forte, a gente foge, né? Para a psicoterapia. Tanto que é forte. Então, essas pessoas, o que acontece? As pessoas que todo mundo trincou a consciência. Cristo, o negócio é o seguinte, é que depois eles recebem uma injeção de adamantio, do Wolverine, e aí as trincas conserta tudo e não aparece nada. Mas Cristo tem suas trincas também, que já teve. Todos os Cristos, inclusive o nosso Jesus, porque ele nasceu simples e ignorante. Ele é criatura. Quem somos nós por enquanto? O cara é bambambam. Mas que ele percorreu, e inclusive muito velho no sentido do espírito mais antigo, que Emmanuel falou, o Cristo, a evolução de Cristo perpassa a poeira dos sóis, ele colocou no plural, dos sóis. Um sistema solar, do Haroldo também, estou copiando, um sistema solar gasta 15 bilhões de anos para acabar. Por isso que o playground acaba, e não é só o playground não, a galera toda, entendeu? A matéria toda acaba. O mundo espiritual é intocável. As dimensões sutis são intocáveis, mas as grosseiras não só são desativadas, opinião minha, não tirei de lugar nenhum, para mim são desativadas sim, porque Cristo não ia ficar gastando energia com um lugar que não é playground mais para ninguém, porque ninguém precisa de desodiar, ninguém precisa de desviciar, não precisa de dimensão grosseira. Eu vou ficar mantendo aquele trem lá, gastando o meu psiquismo, minha agenda está repleta, eu não posso ficar gastando meu psiquismo para manter aquilo ali à toa. Certo? Casa de praia, né, Paulo? E também o que? Vi um doidinho aí de outro planeta querer pegar o pau-brasil que não existe mais, mas pegar a peroba e não sei o quê, e o minério que seja, né? Então, bom, eu divaguei demais, dei uma perdida. O sistema solar, sóis. Então é o seguinte, a idade de Cristo, se um sistema solar demora 15 bilhões de anos para acabar, e ele passou pelo menos por um, então são dois, se não são três, então ele tem 30 bilhões de anos, para começar. Por baixo. Por baixo. Ele já toma conta daqui a 5 bilhões de anos que ele é chefão aqui, certo? Então, 35. Se ele passou por mais um sistema solar, soma 15 nisso aí, que dá não sei quanto. Bilhão de anos dá com pau. Se nós formos terráqueos, todos nós formos terráqueos, que não é garantia, alguns de nós podem ser estrangeiros, nós podemos ser estrangeiros, então sermos um pouco mais velhos, e má notícia,
um pouco incompetentes, porque se a gente não é terráquea, é que a gente tomou bomba, mas de coração, eu estou falando incompetente a começar por mim, não é demérito nenhum, mas o que sugere o Cristo? Perdoa, meu amigo, toca a sua vida, evolui. Por quê? Esse processo de evolução é que faz com que a nossa consciência obture as trincas e se torne cristalina. Aí se atinge um nível de felicidade top, onde você tem condição de visitar todas as suas bobagens pregressas com tranquilidade. Tanto é, com a carteira de motorista, você andar no universo todo. além dessa liberdade, você tem condição de se revisitar mentalmente sem enlouquecer. Por exemplo, nós aqui de evolução média, falo por mim, vou ficar Paulo Antônio depois que eu desencarnar muito tempo, porque eu não vou suportar sequer saber quem eu fui daí para trás, certo? Agora, Barçanufo, Bezerra de Menezes, atualmente Madre Teresa de Calcutá. É o mesmo de Chico Xavier? Não. Oi? Emmanuel, eu faço Ah, não. confusão. O Emmanuel é uma entidade que... Quer falar? Não. Que era o tutor de Chico Xavier. Entendi. E ele tem uma história na época de Cristo. Ele ganhou evidência, Cristo chamou ele para o combate, ele não veio e agora ele veio fortemente. Já tem uns... que ele está na luta aí, já tem uns 500 anos, né? 500 anos, desde a Nóbrega, ele foi Nóbrega, que fundou São Paulo, não sei o quê. Teve Manuel da Nóbrega, Nestor, teve coisa lá na França, na Espanha, que recebeu Alcione, né? Foi no ano 33, 31. Agora já no 50 anos depois já começa com o ano 131. Será que ele vai reencarnar aqui na Terra ainda? Não, eu acredito que sim. Vai chegar uma hora que essa turma volta. Só que, por exemplo, uma pessoa igual o Chico Xavier, que fez ótimas semeaduras, então ele vai ter ótimas colheitas, e se desmaterializou bastante, porque evoluir são duas coisas. Obturar as trincas da consciência, de ter consciência tranquila, sem máculas, sem culpa, sem vícios. Vencer o mundo, né, Paulo? A outra é vencer o mundo. A outra coisa é um efeito colateral, se desmaterializar. A pessoa que evolui vai perdendo amizade com a matéria. Ou melhor, vai se tornando senhor dela. Não que ele a despreze, simplesmente ele a domina. A matéria não tem efeito. E uma das coisas, por exemplo, nós temos uma estrutura permanente no nosso corpo fluídico, que nós somos formados por uma trinca: espírito, perispírito e corpo carnal quando estamos encarnados. Quando a gente desencarna, o corpo carnal apodrece e a gente permanece com espírito e perispírito. O perispírito é matéria. Deforma, fede, se ilumina, modifica, porque é matéria, só que expressa aqui quando a gente está encarnado e principalmente nas outras dimensões que a gente ocupa, que é o nosso invólucro, né? Então, o que acontece com o espírito evoluindo? Ele vai se desmaterializando, inclusive o perispírito dele vai se tornando casquinha de ovo. Não sei se Cristo tem perispírito ainda. Se ele quiser, ele tem. Mas se ele precisa, pode ser que não. Eu acho que não. No dia a dia, de pijaminha, trabalhando, né? Em casa, não vai precisar do perispírito. Eu acho que ele é só luz. É difícil falar que ele é luz, porque luz é matéria. Se você falar que ele é luz, vai falar que espírito é matéria. É interessante. Interessante esse conceito. Sabe quais elementos existem no mundo? No universo. Deus me livre, chamar de Deus elemento e manda um raio em mim, né? Mas, de uma situação, Deus, espírito e matéria. Só existem essas três coisas. O que não é matéria, ou é espírito, ou é Deus. O que não é Deus, ou é espírito, ou é matéria. Então, espírito não é matéria e luz é matéria. Luz é matéria. Então, espírito não é luz. Não, peraí, Na verdade, são três matérias-primas. vocês E não vou falar que Deus é matéria-prima, não, que manda um raio em mim Você aqui. vai gastar a palestra do dia. Não, Isso é aula particular. tá.
mas é só você ficar com esse Hoje você conceito. escuta, não É. entende direito. Aí na Isso. próxima semana É já melhor. sai melhor. É melhor. Mas você fica com esse conceito, Tá. que tem 3 situações: Deus, Espírito e matéria, e Tá. luz é matéria. Então, Espírito é luminoso porque ele cutuca a matéria e se ilumina. Mas ele por si só, não me pergunte, mas o Espírito é nada? Claro que não. O Espírito é alguma coisa. Agora, tecnicamente ele não é matéria. Durma-se com esse barulho. Não me aperta mais não, que eu não sei sair daí. Eu não sei andar daí. Bom, a felicidade não é desse mundo. Gente, não é do nosso playground. Por quê? Quando a gente for ditoso, ela está falando que o bambambam do sistema solar não passou para a categoria de feliz ainda e já não tem playground ativo e a galera lá só tá no carnaval, tá brincando. Porque quanto mais evolui, mais trabalha. Mas do que? É carnaval, é Cancún. Você não odeia ninguém. Você não tem vício nenhum. O seu para casa, o seu dia a dia é ajudar a projetar um girassol e um IP amarelo no planeta XR44Z. Essa é a tarefa desse pessoal, entendeu? Não é carnaval, é espiritual. Espiritual, Então, gente, por isso é que a felicidade não é desse mundo, aqui do playground, enquanto a gente é espírito errante. O que é espírito errante? Não tem, fora o Décio, não tem endereço fixo no mundo espiritual. A gente está sempre morando de favor. Por quê? Tem que encarnar. Então, te tira do mundo espiritual que encarna. Te tira do mundo espiritual que encarna. Porque tem que encarnar. Por quê? Quem que vai vencer ódio e vício sem ter psiquismo embotado no nosso playground grosseiro? Não rola. Por isso que a encarnação é um mando divino, é uma determinação. Ah, tô com raivinha, tô com preguiça, não quero encarnar. Cristo fala assim, Deus fala assim, vai pra lá, menina, vai pra lá, menina. Porque é a obrigação, né? O Paulinho falou o seguinte, que então assim, isso é tão certo, que quando a pessoa, ela começa a se espiritualizar, ela começa a ser uma pessoa mais feliz. Porque isso já não incomoda mais ela, a matéria já não incomoda mais. Então você pode ver, as pessoas que são mais espiritualizadas, que têm a prece, que têm muita fé, que têm muita oração, ela é feliz. Ela é muito mais feliz que os outros, né? A boa notícia é a seguinte, o texto aqui, desculpa, devia ter começado a referenciar. Isso foi inspirado, né? Mais coisas da minha cabeça e outras coisas da cabeça dos outros que eu escutei, compôs o que a gente está conversando aqui, capitaneado por mim. Mas o cerne mesmo vem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, o tema geral é bem-aventurados aflitos. Bem-aventurados, parece coisa de doido, né? Bem-aventurados aflitos. E a sessão, a felicidade não é desse mundo. Então, gente, por que não rola a felicidade aqui no nosso playground? Porque os passivos, os investimentos que a gente tem que recuperar, né? Que são todos os ressarcimentos de situações, as trincas abertas na consciência. Por isso que e a felicidade está atrelada a uma consciência sem trincas, ou cada vez com menos trincas, ou cada vez com fissuras mais, vamos dizer, tipo tela de celular, né? Só aquele tipo. Porque todo mundo está com a tela e não enxerga nada, não é isso? Por enquanto estamos. A tela é a nossa realidade. Mas não tem que reclamar, não. É isso aí. O nosso Jesus Cristo passou por isso, gente. Passou por isso. E hoje ele é o Jesus Cristo, uma pessoa que não erra. Olha que interessante. Um indivíduo que não erra. E no zap dele tem Deus, Cristo do Sol, Cristo da Via Láctea, o Cristo de Andrômeda. Será que ele tem um o network dele é nesse nível. E ele, eu tô brincando que ele não precisa do zap, ele é mentalmente. Mas por preguiça ele pode ter um zap assim que ele vai pra quanto é que tá. Outro dia eu estava na internet, o pastor conversando com o Cristo, esse pastor também tem o zap do Cristo. Zap do Cristo. Ele falou que Cristo telefonou pra ele, mandou falar na igreja. Então, no celular dele. Não, mas isso você tem razão, porque acontece muito com a gente quando a gente está
num certo ponto A feliz, com a conquista, uma coisa, você está naquele momento, mas você não está satisfeito. Por quê? Sua consciência ficou mais leve. Mais leve, mas você não está satisfeito. Nós não estamos falando dos alienados que compraram a história de Mamon e vivem no mundo de Da Trump. matéria, só matéria, só Conhece matéria. aquele filme? O Mundo de Trump, não é? Igual esse povo que faz Como é que chama aquele plástica, filme? gente. Que não tem fim O as Mundo de plásticas. Trump, de Trump. Bate a boca, gente. Cala-te O povo boca. que quer virar branco. Não fala essa palavra, não. Mas o Trump também tem A palavra indizível. Tem. É o show de Truman. O show de Truman, né? Porque até então, eu tomar um cuidado, começar pelo locutor que nos fala. A gente vive muito no show de Truman, né? No esquema de engodado pelas coisas de Mamon, que é o negócio da grana, do sucesso, da previdência, do poder e da vaidade e de tudo mais, do eu, né? Tudo isso é bom, só que é bom quando é para todo mundo, não só pra gente, né? Que a diferença entre bondade e maldade é isso. O instrutor, um dos instrutores, Rubio, acho que é, da série André Luiz, um dos livros, eu não lembro qual, perguntar para ele, o que é maldade? Maldade é autoestima, tudo de bom que você pode falar. E o que é bondade? Maldade é todas essas coisas boas que todo mundo quer alcançar quando for feliz só para você. Só pra você. O que é bondade? Quando é para todo mundo. quando É a você mesma distribui. coisa, né? Então vamos lá. Então, por isso aqui não rola daqui nesse nosso playground atingir esse estado de felicidade, mas ela virá. Ela virá. Por isso que aqui está afirmando que não é desse mundo. Nesse mundo que planeta Terra, terceira dimensão, certo? Aqui é difícil atingir porque tem muito para casa para resolver. Inclusive cópia para fazer. Quem é da idade que fazia cópia? Só eu. Hoje em dia não faz mais, mas eu já fiz cópia demais. É por isso que nós aprendemos. Quem manuseava? Copiava do quadro? Não! Deixa eu te ensinar como é que era. Copiava do A gente quadro, fazia não? bagunça, a gente fazia bagunça, Ah, ou copiava ou a letra estava ruim, Ah, então sei. tinha que escrever uma frase educativa 500 vezes no caderno e mostrar para a professora daqui a 2 Aquele trem dias. catálogo, não. Isso eu fiz. Não é Eu já fiz. catálogo, não. É negócio que eu olhava o telefone. É Lista catálogo. Lista Não é telefônica. catálogo, é catálogo. Alguém está com pergunta aí Rodando. pendente? Não? Tá. Então, gente, a frase poderia ser reconstruída assim, não só para animar para a gente, porque isso é fato. Nós estamos nessa história toda, fomos criados por Deus para ser feliz. Só que tem que aguardar o espaço-tempo de se exercer, certo? Ser exercido. O tempo passar. Por quê? A gente vai pular, sair de provas e expiações, pular para a regeneração. Na regeneração a gente ainda tem o que espiar e tem o que provar. Só que os cabeças, vamos dizer, a vibração, o psiquismo se atenua porque a gente já vai querer melhorar. Isso já é uma ótima coisa. E os líderes calculistas, porque errar por ignorância é moleza, é tranquilo, é esperado. Agora, errar por cálculos, calculistas estratégicos, que se não decidirem reformular, vão ser translocados para outro planeta e tocar a vida deles e vão ser Cristo um dia também, como todos nós. Só que no espaço-tempo eles vão gastar mais tempo. E isso vai fazer com que a regeneração a gente tenha mais fôlego para resolver a questão, acabar com a antipatia dos outros uma vez, resolver nossos vícios, resolver tudo? Não, porque depois tem muitos ditosos que ainda tem um resto de... Tem, Acho que tem. O mal tem, só que bem menor. Por definição já inverte a polaridade. Não. A regeneração é Não. mais Mais bem que mal. Não, a polaridade não inverte, é quase pau a pau. mediana. Agora É está mediana. desfavorável, é muita ruindade para pouca bondade. Ah, Fica pau a pau na regeneração, no ditosa a polaridade inverte. Nos ditosos tem uma galera predominantemente boa
e uma beiradinha Mas ainda deixa eu te falar, malzinha. outra regeneração Mais ou menos É o malzinha. mal evoluído nosso. Entendeu? Aonde que Aí vem? feliz, aí passa a régua. Feliz a galera é Cancún. Feliz é Cancún, né? No conceito de mamô, né? Já vamos falar nossa linguagem. Vamos falar nossa linguagem. O que você vai falar? Do resort. Não, pode deixar. Então é isso, gente. É por isso a frase poderia ser reconstruída. A felicidade não é deste mundo, mas será nas categorias futuras. Tipo, mundos de regeneração. Gente, do jeito que o bicho tá pegando agora, regeneração pra gente já vai ser férias, não vai? Vai ser férias. Aí depois disso tem ditosos e felizes. E aí tem uma coisa, chega uma hora que não precisa desse playground grosseiro. Por que reencarnar é obrigação e ser espírito errante é nossa condição? Errante é que fica indo e voltando. Pra vocês terem ideia, o Chico Xavier, você perguntou, provavelmente chegaram pro Chico e falaram assim, Chicão, seguinte, se você quiser encarnar, de 500 em 500 anos. Se você não quiser, meu amigo, você fica aí, que você já tem uma foazinha, um cantinho. Já tem um fundinho pra você morar aqui, meu amigo. É VIP, né? Já tem um cantinho pra você morar, porque ele deixou de ser errante. Tô supondo, de repente nem deixou. Tô supondo. Se ele tiver atingido um estágio tal em que a consciência dele, ele conseguiu obturar as trincas, e ele tem trincas leves, não profundas, sabe aquelas trincas só de tinta? A pessoa quando atinge isso, ela ganha o direito de reencarnar num espaço maior, ou alguns, gente, nem reencarnar precisa. Asclépio é um espírito que se manifestou num quadro plasmático. O danado, o pé-espírito dele era tão inexistente, tão evoluído que o cara era. Ele era terráqueo, uma dimensão superior da Existir Terra. da Terra direto pro... A evolução não dá salto. Não tem nada direto. E nem é pra cima também não, porque nós estamos no universo. Não tem nada direto. Existe E a não, condição ninguém. E a condição Nenhuma exceção. Usando os pergaminhos. Olha só, eu tô falando que não tinha aprendido nada aí. Fala aí, você não ouviu? Mas assim, a Maria Tereza... Não, mas... A gente não sabe. Olha, pra vocês terem ideia, sabe o que é o fantástico? Os notórios dão saltos. Uma vez Chico estava conversando com um morador de rua, um indigente. E alguém questionou, ô Chico, pô, nós estamos com pressa, lá no abacate, lá tá esperando e tal. Aí depois ele falou assim, meu amigo, última encarnação desse cara. Última encarnação desse cara. Precisa ouvir mais. Sério? Eu só vi então, luz. ele estava na Terra. Eu só vi, estava encarnado. Então, Mas não quantas existe. reencarnações você Não, já não, Mas não. não existe direto da Escuta. Terra. Sim, direto relativamente, sim. Chega uma hora que a pessoa deixa de ser errante, né? Ela tipo assim, formatura. Deixa de ser errante e passa a ser residente do mundo espiritual. O que é o mundo espiritual? As dimensões que não a nossa. E tem o lado A e B, com todo respeito, inclusive, provavelmente eu vim do B. Mas tem o A. O B são umbral, trevas e abismo, ou zonas infernais. E o lado A é a quarta dimensão, pulando para a quinta, sexta e a sétima dimensão. Se a Terra tiver 7, segundo o autor espírita Frigelli, ele preconizou 7 dimensões para a Terra. Mas os nossos físicos, conforme foi falado, calcularam essa dimensão mais 10. Mas tem mais que uma. Isso é que importa, né? O que você perguntou? Eu ia só comentar assim, que assim, a velocidade que você vai evoluir depende de você. E aqui assim, se você precisa formar, entre aspas, se você vai formar assim, exemplo, na faculdade, pega uma graduação, se você tem um curso de 6 anos, exemplo, uns 6 anos, no segundo ano você quer pegar o diploma, não dá, você tem que aprender. Mas existe. Não existe. Não, você só tem que aprender explica pra tudo. ela Só aqui. que esse tal que você vai fazer. Não, Porque ela é o Asclépio.
O Asclépio Explica pra ela aí é o uma negócio pessoa desse. Tinha um que- terreno aqui que via que já foi evoluído. Não, assim. Não, claro. ele é evoluído. Não, o que ela está falando faz sentido. São chamados completistas, né? veio a última Completistas. Veio a última É, encarnação é. na Terra. Isso, mas só que eu não- Não só completista, ou seja, Ah, não. Veio várias vezes e está aqui pela última encarnação. claro Essa que foi a haverá uma pergunta. última, sempre haverá uma última. Mas aqui na Terra ou em outros planetas? Porque aqui não é um É planeta. generalizado isso. Aqui não Ah, é não, um não, não, planeta. Isso é é. generalizado. Antes Vai de ir para depender outros do que você vai planetas. fazer. Aqui não é um planeta, vamos falar, sem evolução. Mas né? daqui a 1000 Então não anos. existe da Terra direto. Não, que interessante. Aqui é um planeta de evolução baixa com reservas, porque são várias dimensões. Essa é A minha quarta, pergunta. a quarta, a terceira, a segunda e a primeira não é dimensão de tridimensional. Todas as dimensões são tridimensionais. Todas têm altura, comprimento e largura. Todas. Mas é questão de espaço dimensional, certo? Então, a quarta, a terceira, a segunda e a primeira são realmente grosseiras. Mas a quinta e a sexta e a sétima é o fino da bola. É o fino da bola. Tanto é que, É por a cereja exemplo, do bolo. na sétima dimensão, Mas existe onde é matéria o escritório. ainda? Oi? Mas não existe matéria nessas dimensões. Claro, existe matéria. E todas, a matéria, ela é inerente. Claro, quanto mais vibracional, quanto mais sutil é a dimensão, mais rarefeita é a matéria, mas existe matéria, certo? Então, por exemplo, na sétima dimensão, onde é o escritório de Cristo e cooperadores, lá já é muito feliz, não é nem ditoso, é muito feliz. Então, quando a gente toma uma categoria de um planeta, a gente está vendo no grande contingente que está sendo atendido nas dimensões mais grosseiras. Aí que você classifica. Mas todo o planeta, de cara, já tem as suas dimensões onde habitam os coordenadores, seres extremamente evoluídos, com consciência, sem trincas, ou com pouca trinca, ou com uma trinquinha só daquelas de tinta, né, de leve. E tem o grande contingente que está sendo assistido por essa equipe, né, que está no seu processo de evolução. Então, já finalizando, a felicidade não é desse mundo, mas a gente vai desanimar de jeito nenhum. Inclusive, a gente tem que usar, primeiro, a proatividade, primeiro, a inteligência. Porque nós não vamos conseguir ser bom antes de ser inteligente. Naturalmente, a gente alcança a inteligência primeiro, inclusive com direito a calcular a maldade, aí que é o perigo. Aí a gente, usando essa inteligência, tendo o evangelho, a gente, esperto que somos, deixamos de fazer a maldade por cálculo e passamos a fazer o bem, mesmo que por interesse, para provocar a lei de causa e efeito positivamente. Sim, porque nós não vamos conseguir ser bom antes. Primeiro, a gente para ser bom, a gente tem que usar muita inteligência, né? Então, a gente investindo na lei de causa e efeito dessa forma, a gente vai ter cada vez semeaduras melhores e, Emmanuel fala, primeiro a disciplina, depois a espontaneidade. A gente vai acostumando tanto a fazer o bem, mesmo que de forma calculada, mesmo de forma calculada, e uma hora a gente acostuma, cai no automatismo do bem. Bezerra de Menezes, se cutucar ele está fazendo bem. Barçanufo, cutucou ele está fazendo bem. Ou seja, a gente se cutucado, dependendo de onde cutucar, a gente sabe que a gente volta, né? Então... Ô, Paulo, eu estava vendo uma palestra de Geraldinho Lemos, ele dizendo que Emmanuel, ele está para encarnar, se já não encarnou. E quem vai ser o mentor dele vai ser Chico Xavier. Eu acho que ele já encarnou. É porque tem eu não li o livro do Chico, que ele estava indo em São Paulo, né, que os amigos estavam no carro, falou, vamos seguir aqui, vamos. Aí pegou e falou, olha, daqui a um tempo, nesta casa aqui, vai nascer o meu mentor. Então,
Eu acho que não. Acho que o Chico falou que o Emmanuel ia encarnar pra não ficar... Olha, vai aparecer gente... Porque é o seguinte, um indivíduo desse faz um barulho tão grande, no bom sentido... Eu vi a palestra... Que vai... Pode terminar. A palestra da doutora Anete Guimarães, que eu gosto muito dela, e ela falou, para a regeneração firmar, vão nascer espíritos muito valorosos. Aí ela falou que sim, até Francisco de Assis foi convocado. Francisco de Assis... vamos fazer um barulho federal. Mas não vão vir que todos no Brasil, não, né? Goethe, Emmanuel falou assim, mas não vão ser todos no Brasil, gente. Vão ser em cada parte do mundo. Claro, estratégia. Pra esse mundo dar uma alavancada. E falou assim, nós vamos ter assim, leis melhores, vai melhorar a nossa educação, ainda mais aqui no Brasil, que é terra, pátria do mundo, do evangelho. Mas as leis que nós temos são as melhores do mundo e a gente mas tem que colocar em execução, Décio. Só quer fazer mais leis e leis. Décio. Igual do nosso lado. Décio, quando você estuda... fazer leis e leis, Quando você pega o programa de pedagogia da ciência, o que tem que ensinar em ciência, o que tem que ensinar em matemática? É lindo, mas não tem prática. Nós ainda estamos bonitezas só no papel. Então pessoal, agora na regeneração vai vir espíritos para nos dar uma puxada. Então já para ir fechando, qual que é a receita para a gente levar a situação enquanto a gente estiver nessa condição de a felicidade não é desse mundo? Primeiro, usar a inteligência em boas semeaduras. Segundo, instruir fortemente no Evangelho e tentar praticar para se adestrar. É adestramento mesmo. Depois que tem cognição, porque primeira disciplina, depois disciplina. Tem cognição? Tem, mas tem muito de hábito, de formação de hábitos, Então, a gente fazendo isso, o que acontece? Na medida que a gente vai fazendo melhores semeaduras, nós vamos ter colheitas mais promissoras, situações mais favoráveis e a nossa vida vai ganhando leveza aos poucos, à medida que a gente for deixando de ter ódio, deixando de ter antipatia, resolvendo questões históricas, amenizando nossos vícios, a gente vai transitando para a felicidade será do outro mundo. Outro mundo é outro planeta Terra? Não. Outra dimensão. Vai chegar uma hora que a gente já não tem necessidade de ter essa dimensão grosseira que embota nosso psiquismo, que a gente vai ocupar predominantemente como... A Ana não está aqui, mas acho que é Saturno, ela falou? É Júpiter, não é dos Andes. Júpiter, por exemplo, tem encarnação e desencarnação? Tem. Só que eles possivelmente não ocupam essa dimensão grosseira igual a nossa, e digamos que eles tenham 10 dimensões. Ocupavam a quinta deles como se fosse a nossa aqui do planeta Terra. Se o Hubble só pega luz, mas se o robozinho da NASA fosse encostar nessa quinta dele, certo? A quinta dele já não vai ninguém mais lá. Por quê? Ninguém precisa esquecer de mais nada, ninguém precisa de refrear ódio nenhum, não precisa de diminuir vício, nada. Playground só tem aqui na Terra? Não. Todo planeta, num dado momento, tem o seu playground, que foi um codinome que eu sugeri, que é o ambiente dimensional mais grosseiro, que embota o psiquismo das pessoas e permite que elas refreiem ódios, restabeleça relações e diminua e cancele vícios. Oi? Ou seja, existe esse formato de vida nossa em outro lugar. Nos planetas que hoje são evoluídos, mais evoluídos, essa dimensão está ociosa, porque não encarna ninguém mais lá, porque não precisa. Eles passam a ocupar dimensões mais sutis. Entendi. Mais então, sutis. o único lugar que tem esse tipo de formato é o nosso. Não, no sistema solar eu não sei te afirmar. Suponho que se nós não somos a última bolacha do pacote, somos umas das últimas, certo? Por quê? Que interessante. O Haroldo é que lançou essa dica. E a Ana Clara reafirmou. Deus não ia ser doido de deixar 2 brigões perto. 2 evoluídos perto. Então, tem gente igual a gente nesse universo a dar com pau.
Muito, muito. Porque são 200, 100 bilhões de galáxias, 200 bilhões de sóis por galáxia. Cada 7 sol bilhões com de seus estrelas. planetas. É planeta até enjoar. Então tem, com carinho, deve ser até, deve ter lugar que tem até IP amarelo. Igual a gente. Só que é longe, porque se fosse perto, um já ia querer ir lá para roubar do outro e para escravizar o outro. Por isso que mantém distante. Mas então os planetas têm uma programação de evolução. Nós estamos provas de expiação, seremos no médio, talvez no curto, médio, regeneração. Depois passaremos para ditosos e celestes. Hã? Bilhões de Ah, não. Data limite não rola, sabe por quê? Isso é em função da mudança vibracional do ambiente que é formado pelo conjunto de psiquismo. Então é uma decisão de livre-arbítrio. Mais ou menos, como o Jesus Cristo e a equipe olham a gente do alto é que eu falo é que detém mais informações. Jesus Cristo conhece o nosso psiquismo desde quando a gente era. Quando a gente começou a ser humano, talvez ameba, mas ele não precisa ir lá, né? Quando ele conhece, a gente começou a ser humano, de todos nós, ao mesmo tempo, embolado e misturado. Eu faço uma confusão com isso, sabia? E quando eu quero falar com Deus? Vai diretamente com ele, No coração. Não, eu falo direto com Deus, mas às vezes eu tento fazer uma imagem dele. Aí eu vejo aquela imagem que eu vejo do Cristo. Vocês não tentam fazer uma imagem de Deus? Então não? você está no caminho certo. A gente tem necessidade de antropomorfizar. Imagem, né? A gente precisa disso. Então, a gente ainda precisa disso. Jesus Cristo é modelo e guia nosso pelo seguinte: ele é uma pessoa que não erra mais, é perfeito e não erra. Tudo que ele faz é divino, justo e correto. Não erra. O único ruim que a gente acha de Deus às vezes é ele ser justo, né? Pelo nosso nível de revolta, Não, só por isso. Ruim, porque às vezes a gente erra e ele... Mas sabe por que é difícil você ter... Corrige. Não tente. Corrige. Você entra na lei de causa e efeito e você tem que pagar por isso. No livro dos Espíritos, ele sugere: não esquente a cabeça em tentar formatar Deus, porque vocês são relativos e Deus é absoluto. De Jesus Cristo para cima, o pessoal tem Deus no Zap. Aí é outro papo. Conversa com Deus na linguagem deles. Nós entender Deus nesse nível que você está aflita buscando, é a mesma coisa de chegar para uma formiga e falar assim: vem cá, deixa eu te ensinar essa equação do primeiro grau. X mais 6 igual a 12. Aí você pega x igual a 12 dividido por 6, x igual a 12. Tenta ensinar isso para uma formiga. É a mesma coisa que a gente tentar formatar Deus nesse nível de definição. Então, só da gente se sentir pertencido, enxergar Deus numa pessoa fazendo um ato legal, enxergar Deus no IP amarelo, enxergar Deus em Cristo, já está Ele é a verdade, o caminho e a vida. Então a gente tem que enxergar Cristo primeiro, porque enxergar Deus é difícil. Ninguém enxergar o Pai, senão a gente tem que fazer igual Paulo de Tarso. Paulo de Tarso estava Jesus estava em conexão direta com Deus. Paulo de Tarso estava em conexão direta com Cristo. Então, já falei finalizar umas o Cristo que vive em mas mim, pela mas não oitava sou eu. vez, já finalizando, Tinha o zap de Jesus lá. já finalizando, a felicidade não é desse mundo, mas será. Então a gente tem que tocar o barco mesmo. Pelo seguinte, olha pra você ver, quanto mais a gente encarna, a encarnação do momento é melhor do que ficou para trás. Quer dizer que tudo é muito promissor. Até o ano 1300, a gente jogava urina pela janela, porque não sabia nem que existia micróbio, nem sabia que esse material nos causava doença. Não tomava banho. Então, e aí, como a gente está nesse processo de transição e é punk, por isso que tem que segurar o tranco, porque a gente está vendo como é que é a situação, e é punk interiormente. Quem que dorme tranquilo? Não me responde. Eu não durmo. Não precisa responder, não. Tem anos que eu não durmo tranquilo. Eu não estou tranquilo,
Eu não estou Estou sempre à busca de um relax, estou tentando mas eu resolver. sei que por quê? O processo de evolução não é só polimento, não. Pelo menos o Brasil. Não é só polimento, não, gente. É fusão. O que é fusão? Quando você vai fazer uma liga metálica, você coloca 2 metais e mais um bocado de coisa a 1.600, 1.800, às vezes até 2.000 graus de temperatura. Aí você funde e forma uma liga. O nosso lance é formar liga. Por isso que o trem tá caliente desse jeito, entendeu? Tá fervendo. Tá punk. Porque o processo é de caldeirão mesmo. É tipo Por um tacho, exemplo, né, Paulo? os anjos, a gente acha que anjo, né? Anjo é aquele é bonzinho, anjo. O cara é um super-homem de adamante, ele tem aquelas placas de adamante nas duas pernas, nas 2 mãos, ainda tem uns trem que sai assim, ó. Claro, tô brincando que o sentido dele não é pro mal. Mas o cara é forte demais, um anjo já passou, já foi humilhado, já foi... tudo que você imaginar de pressão e provas fortes, ele já passou. Então, é essa têmpera que a gente está sendo formado. Por isso que o negócio é hardcore, entendeu? É hardcore. Só que, aí você fica pensando, vai deixar de ser hardcore? Talvez não, sabe por quê? Quando o indivíduo evolui, ele na cabeça pra dele... ele já não é mais. Eu tô longe disso, eu vou falar da boca para fora, mas eu tô longe de conceber isso. Eles agradecem os inimigos dele. Agradece os caras que colocaram pressão nele, porque fez ele evoluir. Tô longe disso, mas é isso que acontece. Então o que faz? As pessoas evoluídas, sabe o que faz? Elas adquirem um defeito físico. Elas vai evoluindo, vai ficando com a mão para trás, assim. Por quê? Ele está sempre buscando estar mais atrasado para evoluir. Por reconhecimento. E aí você vai pensando, vai evoluindo, o trem vai ficando mais manso? Não! Olha, já está capacitado. Como que Cristo ainda capacitado, como que Cristo ainda não tem cabelo branco, né? Parece que não tem. Por quê? Para cuidar de 20 bilhões de seres, tá? Digamos dos 20 bilhões, 18 bilhões, alto nível de complicação, mas alto nível de potencial, né? Que somos nós. Alto nível de complicação. E aí o que acontece? Por que Cristo é extremamente e absolutamente feliz? Porque é um cara que já não erra. A consciência dele está intacta. Por isso que ele não odeia. Ele não odeia. Já que é ele achou carregar a cruz e ser humilhado sopa no mel? Claro que não, senão era teatro. Ele já é. Ele não achou sopa no mel. Hein, Paulo? Porque senão seria teatro. Mas ele, em momento nenhum, ele reverberou. Ele nem balançou, nem precisou de balançar, porque a poeira nem grudou nele. A poeira dos pés, né? Que tá na Bíblia, né? Bate a poeira, sacode e vai. É isso que acontece. Então vai evoluindo, atinge a felicidade por isso. E aí, a problemada aumenta muito, porque um cara desse é um super-homem. Um anjo, por exemplo, um ministro de Cristo, que tem uma serviceira louca, por exemplo, Sócrates. Sócrates. Esses caras todos. Por exemplo, um anjo standard, não é Cristo não, um anjo standard, toma conta de 2.000 encarnações, ele coordena 2.000 encarnações. Era para estar tomando remédio para dormir, Rivotril, direto, não é? 2.000. O cara leva numa boa. O ser humano, o ser, né? Leva numa boa, pelo seguinte, alta capacidade de trabalho, consciência limpa. Quer trabalhar, quer sente a energia divina, assim, que jorros de energia divina. Vem problema, mata nos peitos e só vai aprendendo, só vai aprendendo. Então é isso, gente. A felicidade não é, mas será. Agora, tenta parar para você ver. A lei do progresso te arrasta. Assim, Paulo. A lei do progresso te arrasta. Existe uma lei do progresso. Não é rompimento, não é como é que é? Goela abaixo, no sentido estrito. Deve ser um pregão da bolsa, pepino. Aí os caras, eles querendo trabalhar. Porque quanto mais evolui, mais a consciência coletiva aumenta. Porque o nível de egoísmo vai diminuindo radicalmente. Ele simplesmente quer
cumprir a vontade do Pai. Estou falando de Cristo, né? Não estou falando do anjo. O anjo, ele não é Cristo ainda, ele está sujeito a ele. Mas o Cristo falou, a minha comida é servir meu Pai. É tipo isso que ele falou, né? Então, esse aqui é o negócio. Agora, vamos nos preparar, gente. Nós vamos ser Cristo um dia. Pode comprar as tintas de pintar cabelo, pode comprar. Com certeza. Porque, né? Agora, só que Cristo não deve pintar cabelo, com todo respeito. Uai. Porque a capacidade de trabalho dele é absurda. E olha que dizem que não é só o planeta Terra que ele toma conta. Isso a boca pequena. Não sei. Não sei garantir. Então é isso, pessoal. A felicidade não é desse mundo, mas será. E aí a gente tem que tocar o barco fortemente, cada vez mais. Deixa eu abençoar. Tchau. Boa noite. Ô, Paulo, você não toma água, não, Paulo? Pois é, Ele fala, não toma água. Eu quase que eu consegui cumprir o tempo, avancei 15 minutos. Perfeito. Você, nós vamos preparar um pra você, tá, Paulo? Vamos preparar um pra você, tá, Paulo? E o bacana, sabe o que é que a gente faz, vira tipo uma reunião, né? A gente conversa. O bacana Mas eu tinha que ter Mas, conhecimento de uma pessoa dessa pra falar. Mas aí a gente vai para outro tema pra você, aí você vai ter conhecimento, você vai ter que estudar pra falar. Né? Ô, gente, olha que Paulo bacana. arrasou hoje. E isso é dose dupla, né? Nossa, Porque Falou astrofísico do espiritismo. parece que faz assim com a minha cabeça. Eu sempre fui muito estudioso. Eu já estudei muito na vida. o Paulo, na mocidade, quando ele tá dando aula, eu fico de olho ouvindo, por isso eu ouço 2 vezes. Aquele dá na mocidade aqui. E também hoje em dia, com a internet, Você tem muita tanta gente informação. inteligente falando de tudo. A gente aprende coisa demais. Nossa. E é bacana demais, ele tava falando de Depois trabalho, eu né? vou pegar umas dicas. Ele tava falando de trabalho, né? O espírito evoluído, quanto mais evoluído, mais trabalha, ele trabalha, né? Então, por quê? Porque quer sempre servir ao próximo, servir ao próximo. Nem próprio. Você quer uma dica? Eu fico Estuda ouvindo o evangelho. Haroldo, Divaldo. Estuda o evangelho, O Arthur estuda as Valadares, paradas. o Arthur Valadares. O Ricardo Melo. É uma da- sabedoria. É o O Arthur Valadares. Arthur Valadares, esse eu não conheço. Ele é de São O Paulo. Ricardo Melo é um que... Valadares, Achei que ele era de Berlândia, pô. Ele é de São Paulo? Não, ele é paulista. Ele é de perto de Araxá. Vou guardar esse. É mineiro também? Eu É perto de mineiro. Patos de Minas, esqueci. Ele é de uma cidade perto de Patos de Caxambu, Minas, sabe assim? mas ele é doutor em mecânica e está terminando o doutorado dele em São Carlos. Eu acho que ele já defendeu a tese e trabalha por lá. Deve ser professor, deve ser professor. E a gente tá esquecendo também do Rio, né? O Raul Teixeira, que é espetacular também, né? Raul Teixeira é um... Ô, Ana, me manda esses nomes. Arthur Valadares. Manda sim, pode deixar. Ô, gente, então, vamos levar nossos pensamentos ao Pai, a Jesus, a Maria Santíssima, nossa querida mãezinha, que nunca nos desampara. Agradecendo essa oportunidade de estarmos presentes aqui, ouvindo esses ensinamentos, né, através do nosso irmão Paulo, acumulando conhecimentos que são essenciais para a nossa vida, nossa evolução, conhecendo mais um pouquinho desse universo maravilhoso, e que a gente também, nós vivenciamos isso no dia a dia. Quando você olha uma flor, olha uma árvore, olha a natureza, olha qualquer coisa ao redor e presta um pouquinho mais de atenção, você sente Deus. Você percebe a grandiosidade, a perfeição, né? Essa regência maravilhosa, universal, que a gente vive, presencia a cada segundo e às vezes passa batido e nós não prestamos atenção. Agradecemos a espiritualidade amiga, que está aqui sempre presente, nos auxiliando, nos dando força, nos dando apoio, né, para que nós possamos resolver nossas mazelas ainda, dos problemas que acontecem conosco no dia a dia, nos fortalece a cada encontro, que essas palavras sejam estendidas além do nosso coração, que tenhamos uma noite de descanso, de paz, de sossego, e que possamos voltar aos nossos lares melhores do que aqui entramos. Que assim seja. Assim seja. O passe, a gente resolveu fazer o passe só de uma pessoa.